Bora para o passo a passo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mimos e Encantos e hoje trazendo para vocês o centro russo Vanuc. Vou trabalhar aqui com as duas agulhinhas, as duas pontas da minha agulha, agulha de catálogo, um pouquinho mais fina, aqui 4 milímetros e aqui 5. A 4 corresponde a 3,5 da círculo e essa 5 corresponde a 4,5 da círculo, tá? Bom, para fazer os pontos em relevos é melhor, crochê russo eu sempre falo, quanto mais grossa a agulha fica mais bonito, né? Então, eu vou trabalhar um pouquinho com a 4, um pouquinho com a 5, vou trabalhar com o barbante Leadertex, tá? Ele é muito macio, desfia um pouco, mas eu estou querendo finalizar todos os restos mesmo, de cones, né? Então, bora lá. Com laranja da Leadertex, o fio 6. Olha, faço um anelzinho mágico com agulha 4, puxo o meu fiozinho, faço uma correntinha. Vamos trabalhar aqui, não contando com essa correntinha, 16 pontos baixos. Baixos. Bom, pessoal, contornei aqui a minha volta e olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gente, 15 pontos, tá? Não é 16, me perdoe aí, vamos desmanchar um pontinho apenas. Olha, 15 pontos baixos, pego a minha alcinha aqui e vou fechar aqui no mesmo ponto, no primeiro dos 15, tá? Aqui não precisa nem apertar mais aqui, olha. Que aí dificulta também o nosso trabalho. Ele vai ficar essa aberturinha aqui no meio mesmo, tá? 15 pontos baixos. Eu vou entrar nesse primeiro ponto baixo da carreira, deixo meu fio aqui em cima, dou acabamento para prender ele aqui e fecho a carreira com um baixíssimo. Agora, nós vamos começar 1, 2, 3 correntes, que equivale ao primeiro alto. Vou trabalhar mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, do mesmo ponto de base. Agora, eu faço 2 pontinhos separados. Então, é 1 e 2, um para cada um da base. Formei o primeiro grupinho, 2 pontos juntos, 2 separados, uma corrente. Venho aqui, ó, no próximo ponto, vou começar mais um grupo. Então, são 2 juntos, no mesmo ponto de base, e mais 2 pontinhos separados. Olha, já tenho 2 grupos aqui. Agora, com 15 pontinhos baixos, a quantia vai dar certinha. Aqui, sempre que você completar um grupinho de 4, faz uma correntinha de separação. Nós vamos ter 5 motivos desse daqui a essa volta. Então, no primeiro ponto, você faz 2 juntos, 2 separados, uma corrente. Começa outro motivo, 2 juntos, 2 separados. 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados. E por último, 2 juntos e 2 separados. Vai dar certinho a quantia, tá? Eu já volto em seguida com vocês para a próxima carreira. Bom, pessoal, aqui, olha, então, completei, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos, tá? Eu vou fazer minha última correntinha de separação dessa carreira e vou fechar aqui, olha, na terceira carreira com ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu dou uma esticadinha aqui no meu fiozinho da agulha. Venho aqui, olha, nesse mesmo ponto que eu fiz de correntinhas, puxo o meu fio em relevo e faço um pontinho baixo, 2 correntes. Esse ponto vai fazer a vez do primeiro ponto em relevo. Vou trabalhar um ponto alto no mesmo ponto aqui da base, ponto alto em relevo. Então, nós vamos ficar aqui com 2 pontos altos em relevo. No próximo pontinho, eu vou trabalhar ele em relevo, eu dobro, olha, facilita. Tiro meu ponto normal, ponto alto, só que trabalhado em relevo, tá?
Então, eu fiquei com 2 juntos em relevo no primeiro, um separadinho. Faço uma correntinha. Laço, venho aqui, ó. No próximo ponto, eu vou trabalhar aqui, ó. 2 pontos em relevo no mesmo ponto de base. E o próximo pontinho, eu trabalho ele separado, todos em relevo, tá, gente? Uma correntinha de separação. Laço, venho pro próximo aqui, olha, próximo motivo, 2 pontos em relevo em cima dele. E o próximo, um ponto em relevo separado. Bom, completei meu grupinho de 3, uma correntinha. Vou fazer mais um grupinho de 3. Então, no próximo aqui, eu já começo 2 pontos juntos em relevo no mesmo ponto de base. Faz o primeiro, faz o segundo, tá? E agora, o terceiro pontinho, em relevo também, separadinho. Completei mais um grupinho, uma corrente. Vou pro meu próximo, vou fazer só mais um motivo, tá? Independente de correntinha ou não, passa pro próximo ponto, você vai fazer sempre grupinhos de 3. No primeiro ponto, 2 pontos altos em relevo. 2 pontos juntos no primeiro da base. E o terceiro ponto, para completar o grupinho, é um ponto em relevo separado. Uma corrente de separação. Gente, dessa forma, nós vamos concluir a nossa carreira. 2 pontos em relevo no primeiro, um em relevo no segundo, uma corrente. 2 pontos juntos em relevo, um ponto em relevo separado e uma corrente. 2 pontos em relevo junto no mesmo ponto, um ponto separado em relevo. Então, cada grupinho que vocês finalizarem, vocês me coloquem uma correntinha de separação, ok? Bom, pessoal, finalizei a carreira aqui, trabalhando 2 pontos em relevo no primeiro e um ponto em relevo separado no próximo. Uma corrente, 2 pontos em relevo no primeiro, um ponto em relevo no próximo e uma corrente. Aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 3 pontos em relevo, ok? Faço a minha última correntinha e vou vir aqui agora, olha. Nesse primeiro ponto aqui, que eu fiz um ponto baixo, 2 correntes. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou caminhar para esse próximo ponto aqui, em ponto baixíssimo. Não, vou ter que começar daqui mesmo, não vai ter jeito não, gente. Olha, depois da correntinha, bom, de qualquer forma, eu tenho que emendar aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, dá uma esticada assim, olha, dá uma torcida no seu ponto, tá? Ele vai ficar escondido por baixo. Dá uma torcida, ó, vou fazer novamente. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Dá uma torcida de qualquer lado aí, ou pra frente ou pra trás, tá? Pra trás ele trança melhor, você tá aqui, ó, passa por baixo e vem por cima. Aí, eu vou pegar esse fio aqui, vamos puxar aqui em cima, olha. Eu vou laçar, vou vir buscar aqui, olha. Eu tenho 1, 2 pontos em relevo junto e tenho esse separado. Nesse ponto separado, eu vou trabalhar 2 pontos em relevo sobre ele. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, nós temos 2 pontos aqui, olha, os 2 desse grupinho ficou separadinho. Então, eu vou trabalhar aqui no primeiro, um ponto em relevo, e no segundo, um ponto em relevo. Entenderam, gente? Vou fazer aqui nessa correntinha, pessoal, um ponto baixo. Daqui, eu vou fazer o seguinte, olha, eu laço, vou pular esses 2 pontos em relevo, vou vir no terceiro do grupinho, pego ele
em relevo, trabalho aqui 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto de base. Laço, e vou ter que trabalhar esses 2 pontos que ficou aqui atrás, tá? A gente vai pegar o primeiro. Olha, segura sua alcinha, tá? Pra você poder pegar aqui, dobra seu trabalho que facilita, puxa o primeiro ponto em relevo e o próximo ponto também a gente pega ele em relevo. Então, se você for observar aqui, eu fiquei com 2 pontos em relevo à direita e 2 pontos em relevo à esquerda. Só que os 2 primeiros pontos eu fiz nesse terceiro pontinho aqui, eu fiz 2 pontos juntos aqui nesse. E esses 2 de cima eu trabalhei separadinho, um ponto em relevo pro primeiro, um ponto pro segundo, tá? Olha, faço aqui agora um pontinho baixo nessa correntinha. É uma delícia, gente, trabalhar isso daqui. Laço, vou vir aqui, olha, pulo os 2 primeiros pontos em relevo, venho no terceiro. Nesse terceiro ponto, eu vou trabalhar 2 pontos em relevo sobre ele. Bem fácil, olha. Finalizou os 2, eu fiquei com 2 pontinhos aqui. Então, agora eu vou fazer um relevo neste primeiro e mais um relevo nesse segundo, tá? Laço, venho aqui atrás, olha, pego no primeiro ponto, dobra seu trabalho, eu sempre falo dobra que facilita, e não deixa ponto apertado, tá? Fiz o primeiro ponto em relevo, eu vou laçar e vou trabalhar esse pontinho do meio aqui, ó, que ficou sem trançado. Olha, uma correntinha, vou fazer só mais um motivo com vocês. Um ponto baixo aqui nessa correntinha, laço e venho aqui. Tenho 1, 2, 3 pontos. Esses 2 eu trabalhei no mesmo da base, esse eu trabalhei separado. Vou pular esses 2, venho no terceiro, dobro o meu trabalho para facilitar, faço um ponto alto em relevo e mais um no mesmo ponto de base. Agora, eu laço. Venho aqui, ó, tenho 2 pontos, então, eu vou pegar no primeiro ponto em relevo, dobra, você trabalha com muita facilidade dobrando o seu trabalho, tá? Aqui, a gente tem que abrir para poder enxergar o ponto do meio, fazer o próximo ponto em relevo aqui, ó, nesse do meio. Bem fácil, não fica apertado, bem tranquilo, tá? Olha, aqui, um pontinho baixo nessa correntinha. Então, gente, super fácil. Vamos seguir essa sequência de repetição e vou finalizar a minha carreira, tá? Olha aqui, finalizando a minha carreira, eu fiz o meu último grupo aqui dos 4 pontos em relevo, 2 pegando nesse, olha, aqui nós temos um grupinho de 3 pontos, 2 em relevo que nós fizemos juntos e um separado. Então, daqui, eu já entrei nesse ponto separado aqui na frente, trabalhei 2 pontos em relevo, olha a cabeça dos 2 aqui embaixo, tá? E de lá, eu voltei, trabalhei um ponto em relevo nesse primeiro, um ponto em relevo no segundo. Fiz aqui o meu pontinho baixo, e aqui, ó, vamos ignorar aquele primeiro pontinho que eu fiz, tá? Que eu falei que a gente ia ignorar ele. Deixa-me enxergar bem aqui o pontinho agora, deixa eu ver. Nós vamos ter que entrar em relevo aqui agora, gente. Olha, o primeiro, peraí que tá, ó, o segundo tá aqui, ó, tá vendo? Primeiro ponto tá aqui. O segundo está aqui, olha, mas a gente vai achar fácil, tá? Depois o terceiro e o quarto. Bom, tô com ponto baixo aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, conta bem, olha, 1, 2, 3 e 4. Nesses 2 pontos por baixo, eu vou pegar no primeiro deles, dos 2 que tá por baixo, fecho com ponto baixíssimo.
Posso até fazer uma correntinha aqui se eu quiser. Venho nesse mesmo ponto aqui, gente, olha, em relevo, no primeiro ponto que ficou por baixo. Aí, eu faço aqui, olha, um pontinho baixo, uma e duas correntinhas. Corresponde ao ponto em relevo primeiro. Eu vou laçar e vou vir buscar esse segundo ponto aqui, olha, não é difícil, ó, já apareceu. Aí, eu faço o segundo ponto em relevo. Bom, aqui nós vamos formar um desenho. Eu fiz 2 pontos, 2 de baixo em relevo, faço uma correntinha. Aqui eu laço, venho nesse ponto em relevo aqui, que é o terceiro, trabalho ele também em relevo. E o quarto ponto aqui, olha, em relevo. Bom, trabalhei os 2 pontos, 2 relevo para direita, 2 para esquerda. Aqui onde eu tenho um ponto baixo, eu vou repetir esse ponto baixo. Vou laçar e vir aqui, olha. Eu deveria ter feito uma correntinha, mas dá para pegar tranquilamente. Primeiro ponto aqui, olha, em relevo, separadinho. Vamos buscar o segundo ponto. Olha aqui, ó, não é difícil, tá? Trabalho ele em relevo. Aqui eu faço uma correntinha e venho trabalhar esses 2 pontos aqui de cima, olha, aqui já fica mais fácil pra gente buscar. Em relevo também. Vou vir aqui, olha, nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, vocês percebem que aqui, olha, nós temos uma correntinha bem no meio do joguinho aqui, que é 4 pontos em relevo, tá? Sempre aqui, eu comecei a carreira aqui, fiz 2 em relevo, uma corrente e mais 2. Aí, um pontinho baixo aqui, que é separação de um motivo para o outro. Trabalhei os 2 pontos de baixo em relevo, uma corrente e mais 2. Então, é necessário essa corrente aqui, tá? Pra gente preencher ela depois. Vou fazer mais um motivo com vocês. Laço, vou vir aqui, ó. Vou pegar o primeiro ponto em relevo dos 2 que ficou escondidinho ali embaixo. Faço um ponto em relevo. Laço e vou buscar o segundo ponto aqui, ó. Não é difícil para pegar, tá? Na próxima, eu faço uma correntinha, se bem que aqui não vai correntinha. Bom, a partir do momento que eu fiz os 2 relevos de baixo, eu faço uma correntinha e vou completar com os 2 relevos de cima agora. Então, eu trabalho um em relevo. Já pego o segundo, vocês veem que eu dobro o meu trabalho, facilita, tá bom? Venho aqui nesse pontinho baixo e trabalho um ponto baixo. E assim a gente vai percorrer nossa carreira, ok? Bom, gente, tô aqui finalizando essa carreira, né? Onde nós estávamos trabalhando 2 pontos em relevo aqui, olha, pegando nos 2 pontinhos de baixo, uma correntinha, 2 pontos em relevo, pegando nos pontos que estão por cima aqui, né? Gente, eu sei que foi difícil para fazer essa carreirinha aqui por conta desses 2 pontos, pegar em relevo os pontos que estavam escondidos aqui atrás. Mas, olha, só um pouco, assim, uma partezinha pequena, né? Então, eu acho que dá pra, nem que demore um pouquinho essa carreirinha, mas fica um trabalho maravilhoso, tá? Olha, que eu faço o seguinte, então, fiz os 2 pontos em relevo, nesses 2 aqui, trabalhei os 2 aqui embaixo, fiz uma correntinha, e aqui 2 pontos. Aqui eu faço um baixo, em cima do ponto baixo, e vou aqui, olha, nós temos um ponto baixo e 2 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto em relevo, tá? Então, a gente vai fechar aqui, olha, na segunda correntinha, com ponto baixíssimo, ok? Aqui agora, você pode fazer uma correntinha ou não, tanto faz. Então, você pode fazer o seu ponto em relevo aqui com o ponto baixo,
com uma correntinha em cima ou somente com a alcinha aqui, tá? Bom, eu entro aqui nesse mesmo ponto, nós temos 2 pontos em relevo aqui, eu vou trabalhar 2 pontos em relevo, um para cada um. Começo com ponto baixo, 2 correntinhas. Então, vocês veem que depois que a gente faz o próximo ponto de cima, esse daqui, que foi feito com pontinho baixo, ele fica igualzinho ao próximo, tá? Bom, vou trabalhar aqui, olha, esses 2 pontos em relevo pegando por cima. Agora, aqui no meinho, aqui, olha, é o joguinho, tá vendo? 2 em relevo tá abrindo pra direita, 2 pra esquerda. Aqui, eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixo aqui no meio, tá? Aí, eu já laço, venho neste ponto em relevo aqui, trabalho um ponto em relevo e o próximo também. Relevo pegando por cima, tá? Vou vir aqui, esse pontinho baixo é de separação de um motivo pro outro. Trabalho um pontinho baixo aqui, normal. Laço e venho nesses 2 pontos aqui, olha. Trabalho eles em relevo, vocês veem que eu dobro meu trabalho pra facilitar, tá? Então, eu faço aqui, olha, 2 pontos em relevo, venho aqui no meinho, ó, nessa correntinha e faço um ponto baixo. Laço e venho no próximo ponto, um ponto alto em relevo e o segundo ponto alto em relevo. Faço o pontinho baixo aqui, olha, nós já tínhamos um, fizemos a próxima carreira, aqui já é o terceiro pontinho baixo, é o que vai separar um motivo do outro. Vou fazer só mais um motivo com vocês, olha. Fiz o ponto baixo, entro no primeiro ponto alto aqui, trabalho ele ponto alto em relevo, vou para o segundo, vocês veem que agora fica bem fácil, trabalho o segundo ponto alto em relevo, venho aqui na correntinha e faço um baixo. Venho aqui no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto em relevo, e no próximo, o segundo ponto alto em relevo. Desço aqui e faço o meu pontinho baixo. Já vai começar a formar o nosso desenho, tá? Dessa forma, a gente vai contornar a carreira até chegar aqui, olha, no início, tá? Da mesma. Bom, mais uma carreirinha aqui, finalizada, faço meu último pontinho baixo aqui, que é o ponto de separação dos motivos, e venho aqui, olha. Esse ponto em relevo, como sempre, eu vou começar ele assim. Um ponto baixo, 2 correntes. Então, a gente sempre fecha aqui na segunda correntinha com um baixíssimo, tá? Vamos continuar com ele em relevo, olha, mais uma carreira. Entra aqui, olha, por baixo desse ponto do primeiro aqui, faz um ponto baixo, 2 correntes. Já fiz meu primeiro ponto em relevo, vou trabalhar o segundo ponto em relevo. Gente, conforme eu falei pra vocês, olha, o motivo, ele começa aqui, tá? Começou com 2 pontinhos normal, aqui eu já fiz 2 juntos e um separado. Depois, aqui, eu trabalhei, aí a gente seguiu, começou a seguir 2 pontos em relevo e 2 pontos do lado de cá, né, em cada ponto, só que um eu peguei por baixo e o outro por cima. E aqui a gente continua da mesma forma. Então, o meinho é sempre aqui, olha, esse ponto baixo é de separação. E este daqui, você olha aqui no pezinho do trabalho, tá? Olha, tem 2 pontos e começou os pontos em relevo, para você não se perder. Esse ponto baixo é do meio do trabalho, nós vamos fazer um aumento. Este daqui é o que separa um motivo do outro. Então, ó, fiz 2 pontos em relevo em cima dos pontos em relevo. Venho nesse pontinho baixo aqui do meio, faço aqui 2 pontos baixos. Vou laçar, venho nesse ponto em relevo, trabalho ele da mesma forma em relevo. Então, a gente continuou aqui, olha, com 2 pontos em relevo, à direita, 2 à esquerda, só que agora 2 pontinhos baixos no meio. Esse daqui que é de separação, esse pontinho baixo, então, olha, aqui eu coloco só um ponto baixo.
É bem fechadinho aqui o início, tá? Laço e já vou pro próximo ponto em relevo aqui, olha. Vou trabalhar 2 pontos em relevo, 1 e 2. Já estou no outro motivo. Aqui no meinho, eu faço, nesse ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos. Olha, venho aqui no próximo ponto em relevo, trabalho um ponto em relevo e no próximo mais um. Então, olha, fechamos mais um motivozinho, tá? Faço aqui o meu pontinho baixo de separação. Vou fazer mais um bloquinho com vocês. Venho no primeiro ponto, aqui nós temos 2 pontos em relevo, um baixo e 2 em relevo. Vocês vejam que o pezinho dele tá aqui, ó. Então, aqui mais um motivo, esses 5 pontos, os 2, o pontinho baixo e esses 2. Então, eu vou trabalhar, olha. O primeiro ponto, alto também em relevo, é bem gostosinho. Então, eu faço 2 pontos alto em relevo. No meio do motivo aqui, eu faço 2 pontinhos baixos. Ali, naquele pontinho baixo que havia ali no meio. E aqui, eu finalizo o motivozinho com 2 pontos altos em relevo. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Aqui, ponto baixo, que ele vem desde aqui de baixo, olha. Vocês veem que o pontinho baixo, eu comecei nessa última carreira aqui, ó. E esse daqui, ó, já estou na primeira, segunda, terceira e vou fazer o quarto. Esse pontinho baixo é o de separação, tá? Então, a gente vai continuar assim, olha, todo embaçado. Ai, gente, perdão, tava todo embaçado. Então, deixa eu repetir só mais um motivo com vocês. Fiz o pontinho baixo de separação, vou pro próximo ponto em relevo, trabalho um ponto alto em relevo, no próximo, um ponto alto em relevo. Vou vir aqui, olha, nesse pontinho baixo do meio do motivo, coloco 2 pontinhos baixos. Venho no próximo ponto em relevo, trabalho ponto alto em relevo, no primeiro, ponto alto em relevo, no segundo. Então, relevo em cima de relevo, e no meinho, 2 pontos baixos. Aqui é o ponto baixo de separação, é apenas um ponto, tá bom? Desse jeito, a gente vai... não mostra ainda o desenho de acordo, mas vai ficar muito lindo. Vocês vão entender o trançado dele daqui a pouco, tá? Vamos finalizar essa carreira? Bom, amores, dando continuidade aqui, olha, eu finalizei essa carreira, onde no meio do motivo, conforme eu expliquei pra vocês, começa com 2 pontos, né? E continua com 2 pontos, só que aqui a gente trançou ele... Aqui mais pra cima um pouquinho a gente vai trançar de novo, tá? Então, aqui você conta, olha, 2 pontos em relevo, os pontos baixos que eu fizer aqui, esses 2 em relevo, é um motivo, tá? Aqui onde segue, olha, um ponto baixo, 2, 3, 4, é o pontinho baixo que separa um motivo do outro, correto? Bom, eu finalizei aqui e eu já adiantei, mas enfim... Eu vou fazer novamente com vocês por conta do primeiro ponto alto, né? O ponto em relevo conforme eu faço, olha. Aqui, eu fiz o último ponto baixo, que é o de separação, e fechei aqui, ó. Aqui nós temos um ponto baixo, 2 correntes, que fez a vez do primeiro ponto em relevo. Fecho na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Opa! Fechei. Vou dar uma esticadinha aqui, pouca coisa, na minha argolinha, entro no mesmo ponto aqui, nós temos 2 em relevo, entro no primeiro, puxo meu fio, faço um pontinho baixo, 2 correntes, que faz a vez do primeiro alto em relevo. No próximo, eu trabalho mais um ponto alto em relevo, tá? Aqui no meio do motivo, nós temos 2 pontos baixos, eu vou fazer aumento. Eu vou trabalhar aqui, olha, 2 pontos baixos no primeiro ponto baixo e 2 pontos baixos no segundo ponto baixo. Soltou um fiozinho.
Agora, eu laço, venho aqui, olha, no ponto em relevo, puxo, trabalho meu ponto em relevo normal, primeiro e o segundo. Faço aqui o meu pontinho baixo aqui, olha, de separação. Laço e já vou trabalhar esses 2 pontos em relevo. Ponto alto em relevo pegando por cima. Fiz o primeiro, laço, faço o segundo. Entro aqui, tenho 2 pontos baixos, nesses 2 a gente vai fazer aumento, um aumento em cada um. Então, eu fiz um ponto baixo no primeiro, faço mais um, fiquei com 2. Com mais 2 aqui no segundo pontinho, eu já aumentei para 4 pontos baixos. Aí, eu laço e venho trabalhar os 2 pontos em relevo. Bem fácil, bem tranquilo, tá? Super tranquila essa carreira. Finalizou o motivo aqui, vem aqui e faz seu pontinho baixo de separação. Vou fazer, olha, fiz 1, 2, vou fazer mais um motivo, que eu sempre falo, começa aqui nesses 2 pontos altos, olha, chega aqui, ele já trança rapidinho e abre 2 pontos para direita, 2 pontos para esquerda. Esse é o motivo, aqui é outro, aqui é outro. Nós temos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivos aqui, olha. Porque aqui eu comecei a minha carreira, tá? Comecei a contar daqui. Bom, fiz o pontinho baixo de separação, vou fazer mais um motivo só. Entro no primeiro ponto em relevo, trabalho ponto relevo em cima de relevo, nos 2 pontos em relevo aqui. Fiquei com 2. Venho aqui nesses 2 pontos baixos, faço um aumento no primeiro, então 2 pontos baixos no primeiro pontinho. No próximo, eu faço mais 2. Já laço, entro aqui. Vou finalizar meu motivo, que é os 2 últimos ponto baixo deste motivo. Bem fácil, bem tranquilo, tá? Finalizou aqui, vem aqui, faz seu pontinho baixo de separação. Daqui, você já entra e vai fazer seus pontos em relevo, tá? Então, essa vai ser a sequência de repetição desta carreira. Bom, pessoal, mais uma carreirinha finalizada. Ficamos aqui com 2 pontos em relevo pegando por cima, 4 pontinhos baixos, fiz um aumento no primeiro, um aumento no segundo, 2 pontos em relevo pegando por cima, aqui o pontinho baixo que é o ponto de separação de um motivo para o outro, e fechei aqui no ponto em relevo na segunda correntinha com ponto baixíssimo, eu fechei minha carreira, tá? Agora, gente, novamente, olha, dou uma pequena esticadinha aqui na minha alcinha, entro aqui, olha, em relevo, pegando por cima, faço um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço e trabalho esse próximo ponto alto em relevo, ponto alto em relevo em cima dele, tá? Aqui, no meio do motivo, nós vamos manter os 4 pontos baixos, então, um ponto baixo para cada pontinho baixo que tiver aqui, então, são 4. Olha, repeti carreira anterior. Agora, eu faço meu ponto em relevo, em cima de ponto em relevo, o primeiro, e faço agora o segundo também. Então, tenho 2 pontos altos em relevo. Aqui, gente, que é um pontinho baixo de separação, agora eu vou colocar 2, tá? Então, 2 pontinhos baixos dentro do mesmo ponto de base. Laço e venho trabalhar os 2 pontos em relevo normalmente. Relevo em cima de relevo. Aqui, no meio do motivo, vou repetir os 4 pontinhos baixos. Então, um baixo para cada um da base. 4 pontos baixos, vou trabalhar os 2 pontos em relevo, fazendo ponto alto relevo em cima deles, um para cada um da base.
Aqui nesse pontinho baixo, que é o ponto de separação dos motivos, eu coloco 2 pontos baixos dentro dele. Bom, pessoal, desse jeitinho vai ficar a nossa carreira, tá? Então, 2 pontos alto em relevo, aqui eu repeti os 4 pontos baixos, 2 alto relevo em cima de relevo, aqui no pontinho baixo de separação, eu coloquei 2 pontinhos baixos, tá? Então, aqui continua a mesma coisa, 2 relevo, 4 baixo, 2 relevo. Somente aqui, no pontinho de separação dos motivos, eu aumento um pontinho baixo, ok? Finalizando mais uma carreirinha aqui junto com vocês, vou fazer os meus 2 últimos pontos altos em relevo dessa carreira. Vou trabalhar aqui nesse pontinho baixo da separação de um motivo para o outro, 2 pontinhos baixos nele. E vou fechar na minha carreira aqui. Eu tenho este ponto em relevo, ele é trabalhado com um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Então, é na segunda que eu entro e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Bom, iniciando mais uma carreira, vamos dar uma pequena esticadinha na nossa alcinha. Vamos entrar aqui no ponto em relevo, pegando ele em relevo, fazendo aqui um ponto baixo em relevo, pegando por cima, 2 correntes. Vou trabalhar o próximo ponto em relevo, em cima de relevo. Tenho 2 pontos aqui. Vou pular o primeiro pontinho baixo e venho para o segundo. Vou trabalhar um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, aqui a gente já pulou um à direita e vamos pular um à esquerda. Fiz 2 pontos altos em relevo, 2 baixos, esqueço o último pontinho e venho trabalhar esses 2 pontos altos em relevo. Fiz os pontos altos, gente, vou entrar aqui. Esses são os 2 pontinhos da separação de um motivo para o outro. Aqui, agora, eu vou colocar 4 pontos baixos. Então, eu ponho 2 baixos em cima do primeiro, 2 baixos em cima do segundo. Fiquei com 4 baixos aqui na separação. Entro aqui no ponto em relevo, trabalho ele em relevo normalmente. 2 pontos altos em relevo, um para cada um da base. Aqui é o meio do nosso motivo, nós temos 4 baixos. Eu vou pular o primeiro, trabalho o segundo em ponto baixo e o terceiro. Deixo o primeiro e o último sem trabalhar. Aqui eu já laço e entro aqui no meu ponto alto em relevo, fazer relevo novamente. Então, gente, pontinho baixo e ponto em relevo, ponto baixo, ponto em relevo, tá? Vocês veem que aqui já curvou, olha, tá? Esses 2 pontos aqui em relevo vão se cruzar, né? E aqui a gente vai abrir, por isso nós diminuímos aqui, olha, 2 pontos baixos no meio do motivo e 4 pontos baixos aqui que separa um motivo do outro, tá? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Finalizando aqui mais uma carreira, fiz os últimos 4 pontinhos baixos, que é de separação de um motivo para o outro, tá? Vou fechar minha carreira aqui, olha. Tenho um pontinho baixo, 1, 2 correntinhas. Aí, entra na segunda correntinha, o ponto está pendido para a esquerda, tá? Então, não vai atropelar o pontinho e passar à frente. É no ponto em relevo, na segunda correntinha dele, que a gente fecha com ponto baixíssimo. Bom, novamente aqui, vou dar uma pequena esticadinha aqui. Entro nesse primeiro ponto em relevo, puxo meu fio, faço um pontinho baixo, 2 correntinhas. Fiz meu primeiro ponto em relevo. Trabalho o segundo ponto, alto em relevo. Aqui agora, pessoal, nós temos 1 e 2 pontinhos baixos. Vamos trabalhar um pontinho baixo aqui no segundo, tá? Então, eu faço só um pontinho baixo aqui no meio, aí eu laço e já venho trabalhar meus 2 pontos em relevo.
Olha, tá fechando o nosso trabalho, tá? Aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 baixos, então, vamos aumentar para 6. No primeiro ponto baixo, eu trabalho 2 pontos baixos em cima dele, faço aqui mais 2 pontos baixos separadinho, e aqui no último, eu também faço um aumento. Então, a gente fica aqui com 6 pontos baixos. Trabalho meus 2 pontos altos em relevo, normalmente, pegando por cima, né? Relevo por cima, olha. Vou vir aqui, eu tenho 2 baixos, no segundo, eu vou fazer um pontinho baixo. Já laço e vou trabalhar meus 2 pontos em relevo. Então, bem simples também essa carreira, tá? Bem fácil. 2 pontos em relevo, aqui são os 4 pontos baixos, que é da separação. Eu vou fazer um ponto baixo no primeiro e mais um. Então, já fiz um aumento no primeiro ponto, temos 2 baixos. O terceiro, olha aqui, separadinho, e o quarto ponto que eu faço separadinho. E aqui, no último, a gente trabalha 2, então, eu fico com 6 pontos baixos aqui. Trabalho meu relevo normal, os 2 pontos. Relevo em cima de relevo, um ponto baixo, esquece o primeiro, vem no segundo, um pontinho baixo aqui, relevo novamente, em cima de relevo. Tenho 4 pontos baixos, vou aumentar para 6, então, eu faço um aumento no primeiro, já tenho 2 baixos. 2 baixos separadinhos, já tenho 4, e 2 baixos no último aqui, olha. 4 com 2, 6. Laço e já venho trabalhar meu ponto em relevo. Então, aqui agora, olha, nós temos aqui na separação entre um motivo e outro, 6 pontos baixos, um aumento no primeiro e um no último. 2 pontos altos em relevo, um baixo, 2 altos em relevo. 6 baixos, 2 relevo, um baixo, 2 relevos, 6 baixos. Aí, continua, 2 relevo, um baixo, 2 relevos, 6 baixos. Essa vai ser a sequência de repetição desta carreira. Bom, gente, mais uma carreira finalizada. Aqui no meio do motivo, eu tenho apenas um ponto baixo entre os 4 pontos em relevo. E aqui, os pontinhos baixos de separação, agora eu tenho 2, 4, 6, tá? Aqui foi o primeiro ponto em relevo da carreira, onde eu trabalhei um baixo, 1, 2 correntinhas, vou entrar na segunda e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui é o seguinte, vamos fazer só uma correntinha aqui. Nós vamos laçar, eu vou ignorar esse ponto baixo aqui do meio, vou passar para o próximo ponto aqui em relevo, trabalho ele normalmente, então, o primeiro ponto em relevo e o segundo ponto em relevo. Vou fazer uma correntinha de separação aqui, porque eu vou laçar e vou voltar aqui, olha, eu tenho 2 pontos em relevo. Vou entrar em relevo aqui no primeiro, tiro 2 e 2 alças, laço e venho aqui buscar o segundo ponto, olha. Ponto alto em relevo normal, só que agora a gente cruzou, né? Eu fiz uma correntinha aqui, amores, para ficar mais fácil de pegar os pontinhos depois, tá? Bom, trançamos os 4 pontos aqui, eu vou entrar, nós temos 6 pontos baixos, eu vou continuar aumentando. Então, aqui no primeiro ponto baixo, eu faço 1 e 2 baixos. Vou trabalhar 4 pontos baixos separadinhos, 1, 2, 3 e 4. Nesse último, eu faço um aumento também. Olha, ficamos aqui, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos baixos, tá? Daqui desse pontinho baixo, gente, ó, vamos fazer uma correntinha só, pra poder trançar, pra ficar mais fácil da gente pegar aqui
o pontinho depois, tá? Fiz uma correntinha, eu laço, venho aqui. Esquece esses 2 pontos em relevo, vamos trabalhar os 2 da frente antes. Então, eu pego o primeiro ponto, trabalho ele em relevo, o segundo. Agora, eu faço uma correntinha, laço e venho aqui buscar esses 2. Vou trabalhar eles em relevo, tá? Olha, dobrando a sua peça, facílimo pra pegar seu ponto em relevo, tá? Pega aqui, olha, e dobra. Bom, o meu enroscou ali num fiozinho, né? Acontece. Olha, puxa aqui bem tranquilo, tá? E trança. Vamos entrar aqui no primeiro pontinho baixo, faço 2 pontos baixos, mais 4 pontinhos separados, um para cada um da base. Até aqui, olha, 4 com 2 que eu fiz juntinho, 6, e faço mais 2 aqui no último pontinho baixo. Agora, uma correntinha, laço, vou buscar os 2 pontos em relevo da frente. Trabalho os 2 da frente e depois eu venho buscar aqui. Fiz uma corrente, trabalho os 2 pontos da frente lá em relevo, vamos cruzar. Olha, trabalhei 2 pontos em relevo, faço uma correntinha, laço, vou vir trabalhar esses 2 também. É bem fácil, bem tranquilo, olha. Trabalhei o primeiro em relevo, laço, venho buscar o segundo. Daqui, já entro direto aqui no pontinho baixo e vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos juntos, 4 pontinhos baixos separadinho. E aqui no último ponto, faço 2 pontos baixos, uma corrente. Então, gente, tá aqui, desse jeitinho a gente vai cruzar os nossos pontos, tá? Então, agora nós temos aqui 8 pontos baixos, um aumento no primeiro, um aumento no último. Os 4 pontos em relevo cruzado, né? Então, a gente trabalha o da frente antes, depois vem buscar o de trás, tá? Esse daqui passa por cima do outro, ok? Essa vai ser a sequência de repetição desta carreira. Finalizando com vocês aqui mais uma carreira. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8 pontos baixos, né? Fiz uma correntinha, 2 pontos em relevo, depois uma correntinha e 2 pontos em relevo por cima, trançando 8 pontos baixos. Aqui é o início da nossa carreira, tá? Então, nós temos aqui, olha, eu fiz os 8 baixos, nós temos aqui o ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Na segunda correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. É a correntinha do primeiro ponto em relevo, tá? Fechamos a nossa carreira aqui, olha. Abre um pouquinho a sua alcinha aqui, entra nessas correntinhas aqui, faz um ponto baixo em relevo, pegando por cima, e 2 correntes. Vem aqui, vou buscar o outro ponto, olha, vira a alcinha da sua agulha. Eu fiz uma correntinha aqui pra auxiliar nisso daqui na hora de puxar esse ponto, tá? Então, nós temos aqui, olha, 2 pontos em relevo. Agora, aqui, gente, eu vou trabalhar nessa correntinha que eu fiz aqui, olha, eu vou trabalhar aqui, vamos colocar um ponto baixo, coloco 2 já. Vamos colocar aqui 2 pontos baixos na correntinha do meio ali, tá? Então, eu tenho 2 pontos em relevo, 2 pontos baixos na correntinha, e agora eu trabalho esses 2 pontos aqui em relevo. O primeiro e o segundo. Aqui, nós temos 8 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pular o primeiro e vou entrar no segundo, faço um baixo, no próximo, o segundo ponto baixo,
no próximo terceiro e vamos até o sexto ponto baixo. Olha, para ter os 6 pontos baixos, eu pulei o primeiro e vou pular o último, ok? Então, fiquei 2 pontos em relevo, 2 baixos, né? 2 altos em relevo, 2 baixos, 2 altos em relevo. Pulei o primeiro ponto baixo, trabalhei 6 pontinhos baixos na sequência. Então, pulo o primeiro, pulo o último, ok? Laço aqui agora, eu vou buscar esses 2 pontos em relevo que ficou aqui por baixo, olha. A gente tem que trabalhar eles, tá? Pega o primeiro ponto, não é difícil. Trabalha ele em relevo e vamos buscar o segundo ponto. Tá aqui atrás, olha. Aqui, ó. Essa é a única carreira, assim, que fica um pouquinho mais apertado, tá, pessoal? Só um minutinho que enroscou o bico da minha agulha aqui, olha. Olha. Pronto. Então, 2 pontos altos em relevo. Faço nessa correntinha aqui, olha, que eu fiz de separação, 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora, não parece muito esses 2 pontos de baixo aqui, que ele tá em relevo. Na próxima carreira que ele vai sobressaltar, e então ele vai aparecer bem, tá? Bom, depois dos 2 baixos, eu entro aqui no ponto em relevo, vou trabalhar meus 2 pontos em relevo. 1 e 2. Puxei fiozinho. Olha, então, fica cruzadinho. E no meio dos 4 pontos em relevo, eu tenho 2 pontinhos baixos, tá? Agora, eu pulo o primeiro ponto, entro no segundo e começo aqui uma sequência de 6 pontos baixos. Então, eu pulei o primeiro, eu já estou com 4, 5 e 6. Vou fazer mais um motivo desse trançadinho com vocês. Temos aqui, gente, olha, eu fiz uma correntinha de separação, eu tenho aqui, olha, um ponto em relevo, o segundo e tem a correntinha. Então, vamos buscar o primeiro ponto aqui em relevo, trabalho ele em relevo. Vou buscar o segundo ponto, trabalho ele em relevo, 2 pontos altos em relevo. Entro nessa correntinha aqui, faço 2 pontos baixos. Já laço, venho aqui buscar meu ponto em relevo, trabalho ponto alto em relevo. 1 e 2. Próxima carreira já fica mais fácil, não fica apertadinho assim, tá? Então, amores, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira, ok? Bom, amores, olha aqui como tá ficando linda a nossa pecinha, né? Isso é só o começo. Olha, fiz aqui os últimos 6 pontinhos baixos. Aqui eu tenho os 2 pontos altos em relevo. Esse primeiro eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas. Na segunda, a gente fecha a nossa carreira com um ponto baixíssimo, tá? Vamos alargar um pouquinho aqui essa alcinha que está na agulha e vamos trabalhar aqui, ó, nosso primeiro ponto em relevo, neste ponto relevo. Entro aqui em relevo, puxo meu fiozinho, faço um baixo, ele fica em relevo e 2 correntinhas. No próximo, um ponto alto em relevo normal. Então, toda vez que você começar uma carreira com o ponto relevo, ele vai ser trabalhado dessa forma e não aparece, gente, olha aqui, ó. É esse ponto aqui, ó, ele fica igualzinho ao ponto que está do lado, ok? Bom, fiz 2 pontos em relevo, aqui eu tenho 2 baixos. Eu vou fazer um aumento no primeiro, então, eu faço 2 pontos baixos no primeiro ponto baixo e mais 2 pontos baixos no segundo ponto baixo. Agora, nós vamos aumentar os pontos baixos aqui e diminuir aqui. Aumentar aqui no meinho e diminuir aqui, para formar o nosso desenho, tá? Então, eu tenho aqui um aumento e um aumento, fiquei com 4 baixos. Aqui, gente, eu laço
e já vou trabalhar meus 2 pontos em relevo. Vou pular o primeiro pontinho baixo, entro no segundo e faço uma sequência de 4 pontos baixos. 3 e 4. Então, pulei o primeiro e o último, nós tínhamos 6 pontos, tá? Agora, fiquei com 4. Laço e trabalho esses 2 pontos em relevo. Lembra que eu falei que eles iam sobressair agora, nessa carreira? Olha. Agora, eles se mostram bem, tá? Sempre depois da próxima carreira é que você consegue enxergar mesmo esse que foi trançado por baixo, ok? Bom, fiz 2 pontos em relevo, tenho 2 pontos baixos. Vou entrar no primeiro, faço 2 pontos baixos em cima dele. Entro no segundo baixo e trabalho 2 baixos em cima dele. Fiquei com 4. Vou laçar e trabalhar meus 2 pontos em relevo. Pulo um pontinho agora e vou trabalhar aqui, ó, 4 pontinhos baixos na sequência. Pulei o primeiro e vou pular o último. 4. Vou pular esse último baixo e já vou fazer meus 2 pontos em relevo aqui, olha. Pego o primeiro e o segundo. Dois pontos em relevo. Aqui eu tenho 2 baixos. Eu vou ficar com 4 agora, então eu faço 2 pontos baixos no primeiro e 2 pontos baixos no segundo pontinho. Vou pro ponto em relevo novamente. Ponto alto em relevo, sempre 2 pontinhos, tá? Olha, desse jeitinho tá ficando, amores, ok? Então, agora a gente fica com 4 baixos no meio do motivo e 4 na separação, ok? Sempre 4 pontinhos. Aqui a gente aumenta 2 e aqui diminui 2, porque tinha 6 na carreira anterior. Agora, eu fiquei com 4. E aqui eu aumentei 2 e 2, ok? Então, 4 baixos, 2 relevo, 4 baixos, 2 relevo, 4 baixos, 2 relevo. E assim vamos contornar até chegar aqui no início da carreira. Finalizando aqui mais uma carreira com vocês, fiz meus 4 pontos baixos. Vou entrar aqui, tenho ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo, fecho a minha carreira, tá? Solto um pouquinho a alcinha da agulha, entro nesse mesmo ponto aqui em relevo, puxo meu fiozinho, faço um baixo, 2 correntinhas. E vamos trabalhar o próximo ponto alto em relevo, fazendo ponto alto em relevo em cima dele, ok? Tenho 2 pontos altos em relevo. Aqui, eu fiz 4 pontos baixos, agora nós vamos fazer um aumento no primeiro e um no último, então, vamos ter 6 pontos baixos aqui. Então, olha, no primeiro pontinho eu faço 2 pontos baixos, esses 2 do meio eu trabalho separadinho, e no último faço 2 pontos baixos, então, eu fiquei com 6. Laço aqui, vou trabalhar meus 2 pontos altos em relevo, normalmente, relevo em cima de relevo. Aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos baixos, eu vou pular o primeiro, vou entrar no segundo, vou fazer 1, 2, aqui, gente, nós vamos fazer ímpar, tá? Sempre trabalhamos aqui, olha, 2 pontos baixos, 4, 6, 8, depois fomos diminuindo, né? 6, 4, 2. Mas agora, esses 2 motivos, eles vão se encontrar e fechar. Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos, aqui na separação. O motivo eu já expliquei pra vocês, começa aqui, olha. Aqui eu já tenho ponto em relevo, e aqui eu já tenho ponto trançado, tá? Aqui, ó, já trancei 2 pontos embaixo dos outros 2.
Então, aqui começa um motivo. Essas duas perninhas aqui, esses dois relevos, é um motivo, tá? Então, aqui é o meio do motivo. E aqui é a separação entre um e outro, ok? Na separação, eu vou fazer aqui, ó, fiz 3 pontos baixos. Eu pulei somente o primeiro. Agora, eu laço, venho aqui trabalhar meus 2 pontos alto relevo. Vou entrar aqui e vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no primeiro da base, um ponto baixo separado e um separado. Já temos 4, os dois últimos juntos. Então, aumento no último ponto. Fiquei com 6 pontos baixos. Vou buscar meu ponto em relevo, trabalhar relevo em cima de relevo. E aqui, olha, a separação, pontinho baixo, né? Aqui o aumento no meio do motivo, em cima do motivo, e entre um motivo e outro, eu vou pular um pontinho e vou trabalhar 3 pontos baixos aqui na sequência. Olha, 1, 2 e 3. Aí, eu já laço e venho buscar meus 2 pontos altos em relevo, trabalhando o relevo sobre eles, tá? Vou fazer mais um motivo, aqui é o meio do relevo, nós temos 4, eu vou aumentar. Vou fazer 2 baixos aqui no primeiro, 2 baixos separadinho na sequência, um para cada um da base, e 2 baixos aqui no último, 1 e 2. Venho buscar o relevo, ponto alto em relevo, 2 pontos altos, relevo. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo, faço um baixo, no próximo um baixo e no próximo um baixo. Então, gente, essa vai ser a sequência de repetição desta carreira, tá? Aqui nós já temos 6 baixos e 3, 6 e 3, tá? E vai ser assim, desse jeitinho, essa carreira. Fechando aqui mais uma carreira com vocês, fiz os últimos 3 pontos baixos, que é de separação de um motivo para o outro. Vou fechar aqui, olha, ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Na segunda correntinha, com ponto baixíssimo, tá? Eu aperto, gente, quando eu aperto aqui, é pra apertar o pontinho que eu fiz aqui, tá? Agora, a gente dá uma esticadinha na alcinha que tá na agulha e vamos trabalhar nosso ponto em relevo normal. Então, alça na agulha, entro aqui, olha, nesse primeiro ponto, em relevo, puxo meu fio, faço um ponto baixo relevo, 2 correntinhas. Fiz meu primeiro ponto relevo. Vou trabalhar o segundo. Fiz os 2 pontos, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fazer um aumento no primeiro e no último, então, aqui agora, eu vou ter 8 pontos baixos. Então, vou fazer 2 pontos baixos no primeiro, 4 pontinhos baixos separado. Dois pontinhos baixos no último ponto. Então, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aqui, vou trabalhar relevo em cima de relevo, os 2 pontos altos, relevo. Aqui, olha, nós temos 3 pontos baixos, eu vou trabalhar só o pontinho do meio, um ponto baixo aqui, tá? Um baixo. Aí, eu laço e já faço os 2 pontos em relevo aqui da esquerda. Olha. Aqui, eu vou fazer um aumento no primeiro e no último, pra ficar com 8 pontinhos. Então, eu fiz o primeiro e o segundo juntos. Vou trabalhando até ter 8. 3, 4... 5, 6,
7 e 8, que é o último que eu coloco junto, tá? Faço meu ponto alto relevo, o primeiro, trabalho o segundo ponto. Aqui temos 3 pontos baixos, vou trabalhar só o do meio, pulo o primeiro, pulo o último. Pego no do meio, faço um pontinho baixo. Já laço e vou trabalhar meus 2 pontos altos relevo. Aqui a gente vai fazer o aumento, 8 pontos baixos, então 2 pontos no primeiro, 4 pontinhos separadinhos, 1, 2, 3 e 4, 2 pontinhos juntos no último, ficamos aqui com 8. Daqui, trabalho meus 2 pontos altos relevo. Tenho 3 pontos baixos, vou trabalhar só o do meio, tá? Então, amores, olha aqui, ó, tá? Tá ficando linda a nossa peça. Desse jeitinho nós vamos trabalhar. Aqui nós temos 8 baixos, 2 em relevo, 1 baixo, 2 relevo, 8 baixo, 2 relevo, 1 baixo. Então, os pontinhos baixos vai intercalando 8 e 1, 8, 1, 8, 1, até chegar aqui novamente. Bom, amores, aqui, olha, finalizando mais uma carreira, vou fazer aqui meu último pontinho baixo e fecho aqui, olha, no ponto em relevo, na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei, dou um aperto. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou trabalhar nesse mesmo ponto, porque eu vou unificar os 2 pontos em relevo do meio, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o ponto da frente, em ponto baixíssimo. A gente pode começar por aqui, olha. Vamos entrar nesse ponto em relevo. Faço aqui um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Então, já tenho... Gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar no ponto baixo, vai, para não confundir, depois a gente faz os pontos aqui juntinhos, tá? Você não confunde a mente. Então, eu emendei no primeiro ponto aqui na segunda correntinha com um baixíssimo, passei para o segundo ponto em relevo com um baixíssimo e passo aqui para esse primeiro ponto baixo, em baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base. E vou trabalhar mais um ponto baixo aqui, fazendo o aumento. Então, coloquei 2 pontos baixos no primeiro, nós temos 8, ok? Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo separadinho, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? 6 pontos aqui. No último pontinho baixo, eu faço meu aumento também. Então, temos o aumento no primeiro e no último. Agora, a gente ficou com 2, 4, 6, 8, 10 pontos baixos, ok? Aqui, olha, o primeiro ponto em relevo, eu vou trabalhar ele normal. Ponto alto relevo até o final, tá? Esses dois, a gente vai unificar agora. O que que eu faço? Eu laço... Venho buscar esse ponto do meio, puxo a alcinha, tiro só a parte de baixo, laço, vou buscar o primeiro ponto do outro lado, puxo a alcinha, tiro a parte de baixo, agora eu fecho tudo de uma vez, tá? Vamos fazer o outro ponto em relevo separadinho. Então, aqui, olha, eu já unifiquei e uni os 2 pontos da direita e o da esquerda do meio, tá? Os da beiradinha aqui a gente faz separado. Aqui, eu aumento agora, né? Temos que dar um aumento para nossa peça não recuar. Então, 2 pontos baixos juntos, aí a gente segue mais 6 pontos separadinho. Na sequência, trabalhando até o penúltimo ponto baixo. Olha, fiz 6 separadinho. Nesse último aqui, eu faço um aumento também.
Laço, venho buscar o primeiro ponto em relevo, trabalho ele inteirinho, tá? Tiro duas e tiro duas alças. Esses dois vamos unificar. Laço, venho buscar esse daqui em relevo, tiro só duas alcinhas de baixo. Laço, vou buscar o segundo ponto, lá, do outro lado. Puxo meu fio, tiro duas alças. Agora, eu fecho os dois pontos juntos. Laço e trabalho o ponto de fora em relevo normal, tirando ele inteiro, ok? Aqui, novamente, 10 pontos baixos, fazendo um aumento no primeiro ponto. Mais 6 pontos na sequência, separadinho. Tenho 3, 4, 5 e 6. Com os dois que eu fiz juntinhos aqui, 8. E mais 2 aqui no último, 10 pontos baixos. Vou fazer mais um motivo desse com vocês. Laço, primeiro ponto em relevo, trabalho ele normal até finalizar o ponto. O segundo, eu vou tirar só a parte de baixo dele. Laço, vou buscar o terceiro ponto em relevo, tiro a parte de baixo, fecho junto da direita com a da esquerda. Vou trabalhar meu último ponto em relevo separadinho aqui agora. Então, aqui a gente tem agora 3 pontos em relevo, um ponto normal, 2 pontos que foram unificados, se tornou um, e um ponto normal, tá? Daqui, eu já entro aqui, olha, e já começo meus 10 pontos baixos. Então, é uma sequência bem basiquinha, bem gostosinha pra fazer, tá? Gente, bora lá finalizar mais uma carreira. Olha, tá lindo o nosso trabalho. Vai ficar muito mais bonito ainda. Parece uma mandala, trabalho durinho, retinho, tudo perfeito, tá? Bom, fiz aqui meus 10 pontos baixos. Vou finalizar aqui essa carreirinha com vocês. Faço aqui meu primeiro ponto em relevo inteiro. O segundo ponto em relevo também, mas tiro só duas alcinhas. Laço, vou buscar o outro ponto, tiro duas alcinhas e fecho esses dois pontos juntos, da direita com o da esquerda. Vou trabalhar meu último ponto em relevo aqui, relevo em cima de relevo. E vou fechar minha carreira aqui, olha, nós temos aqui, eu fiz uma correntinha, 2 pontos baixos, né? Então, eu vou no primeiro ponto baixo, tá? Ficou meio apertadinho aqui, com um ponto baixíssimo, e fecho minha carreira. Bom, faço uma correntinha no mesmo ponto, vou trabalhar um ponto baixo e mais um. Então, a gente já tem o nosso aumento aqui, 2 pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui na sequência, pontos baixos ainda, um ponto baixo separado, 2, 3, opa, ficou um fiozinho aqui, não pode deixar, fica feio, né? Olha, 2 pontos juntos, fiz um aumento no primeiro, já fiz 2 pontinhos separados, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos separados. E no último, a gente faz o nosso aumento também, 2 pontos baixos. Então, ficamos aqui agora com 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos baixos, ok? Aqui agora, amores, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar meu ponto em relevo da direita, fechando junto com o da esquerda. Esse do meio nós vamos ignorar. Fiz os meus 12 pontos baixos, eu vou laçar, vou vir aqui no primeiro ponto em relevo, puxo a alça e tiro só 2 alcinhas. Eu laço, esqueço esses 2 pontos que nós unificamos e venho para esse ponto aqui de fora. Também tiro 2 alcinhas, agora eu fecho junto, tá? Desse jeitinho assim, olha.
Vou descer aqui no primeiro ponto baixo, vou trabalhar 2 pontos baixos aqui. Já fiz meu aumento. Vamos trabalhar 8 pontos baixos separadinhos. E aqui no último ponto eu faço meu aumento também. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Laço, venho buscar esse primeiro ponto aqui, trabalho ele em relevo, tirando só a parte de baixo. Vou laçar, vou buscar o último ponto em relevo aqui, ignoro esse unificado. Pego aqui nesse outro, tiro 2 alças e agora eu fecho os 2 de uma vez. Venho aqui no primeiro ponto baixo e já trabalho 2 pontos baixos nele. 8 pontos baixos, separadinho na sequência. Fiz 8 baixos na sequência e agora eu faço 2 pontos juntos no último aqui, ficando com 12 pontos baixos. Vou fazer o último motivo aqui, ó. Vamos trabalhar esse de fora, fechando ele junto com este outro do lado esquerdo. Esse do meio nós não vamos trabalhar, ok? Então, eu laço, venho aqui, ó, pego o primeiro ponto em relevo, tiro só 2 alcinhas dele, seguro 2 na agulha, laço, pulo esse ponto unificado, venho buscar esse último aqui, olha, em relevo, tiro 2 alças e agora eu fecho tudo de uma vez. Entro no primeiro ponto baixo e já inicio. 2 pontos baixos juntos, depois faz 8 na sequência e mais 2 pontos no último pontinho ali, tá? Olha, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira. Bora finalizar mais uma carreira. Vou fazer meu último ponto, que são os 2 pontos aqui de fora, em relevo unificado. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos baixos. Eu laço, venho pegar o primeiro ponto em relevo, tiro só 2 alcinhas dele. Laço, vou buscar o último ponto em relevo aqui, olha. Tiro 2 alças, fecho tudo junto. Aqui, agora, a gente vai emendar aqui, eu tenho 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou emendar no primeiro pontinho, com ponto baixíssimo, fechando assim esta carreira, tá? Essa próxima, gente, é bem fácil. Bom, nós vamos continuar com o nosso aumento, então, olha, eu subo uma correntinha, nesse mesmo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Opa, vamos fazer 2 pontos baixos, tem um aumentozinho aqui que a gente não pode deixar de fazer. Então, olha, 2 pontos baixos no primeiro dos 12, ok? Agora, eu vou trabalhar aqui... 2 pontos baixos na sequência, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos, tudo separadinho, olha, 2 juntos e 10 pontos separados. E os 2 últimos eu faço aqui no último pontinho aqui da base. Bom, fiz aqui, então, fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos baixos. Agora, eu laço, vou entrar aqui neste ponto unificado, vou pegar ele em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo aqui, ó. Tá? Um ponto só pegando os 2 pontos unificados. Aí, eu volto aqui, olha, no ponto baixo. Faço 2 pontos baixos no primeiro, 8 pontos baixos separadinhos, 8 ou 10, já me esqueci. Fiz 2 juntos,
Já estou com 3, 4. Bom, gente, nós temos que fazer aumento aqui, ó, sempre nessa parte, um aumento no primeiro, um aumento no último, ok? Então, vai que eu fale quantia errada de pontos aí, vocês sabem que é 2 aumentos, um no primeiro ponto e um aqui no último, olha. A gente fica com 14 aqui no total, tá? Então, olha, 2 juntos, aí eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 separados. Então, 2 com 10 são 12, mais 2 aqui do aumento 14. Agora, eu laço, vou buscar esse ponto em relevo, trabalhar ele em relevo, ponto unificado, faço o meu ponto normal, tá? E aí, eu já desço aqui, ó, no primeiro ponto baixo, que ele fica bem coladinho. Já coloca aqui 2 pontos baixos, depois trabalha 10 pontos separadinhos. Olha, fazendo meu 10º ponto separado, 2 juntos, 10 separados. E mais 2 juntinhos aqui no último ponto, que é o nosso aumento. Agora, eu laço, vou buscar esse ponto em relevo, pego os 2, passo por baixo dos 2, puxo meu fio e faço um ponto alto relevo. E já inicio novamente, olha, 14 pontinhos baixos. Então, amores, olha, tá ficando desse jeitinho, fechando esse motivo, ok? Então, bora lá dar sequência na nossa carreira. Eu já volto já com vocês na finalização dessa carreira.